do Flamengo, tomou 4-1 do Santos. O que é que o Renato vai dizer agora? Olha o que está acontecendo com o Grêmio, mas né? eu acho que não é o melhor futebol do Brasil, mas é candidato a tudo que disputa, mesmo não sendo o melhor futebol do Brasil. Mas é por isso que ele falou patinho feio. Tá. Talvez seja o futebol mais competitivo do Brasil, que mais se adequa, mas ele vinha de 2 eliminações, de novembro a novembro, ou já foi em dezembro com o Santos, mas que seja, no período de um ano, a semifinal da Libertadores do 5-0 e as quartas de final da Libertadores com 4-1. Agora, você sabe o que me impressiona? Eu tenho hoje minha vida muito ligada ao Rio Grande do Sul. Por meu trabalho fora da televisão, como produtor de vinho, como um agronegócio. Muito, muito ligado. Muito, muito ligado. Passo bom tempo da minha vida por lá, e já há alguns anos, e aprendi a conhecê-los bem. Eu tenho muita admiração pela forma com que os gaúchos eles preservam suas tradições, eles amam sua história. Então, eu não consigo ver com o espírito de coitadinho, não. Às vezes até o inverso, isso é em excesso. Mas o que me chama a atenção mais, vamos esquecer a palavra patinho feio, que você tem razão, dizer que ninguém chamou o Grêmio de patinho feio. Mas foi o que esse espírito do Grêmio cria nos jogadores. Isso o Paulo Nunes vai entender muito bem. O Paulo Nunes é goiano. Um goiano carioca. Um goiano que se formou como jogador no Rio de Janeiro. E soube entender o que significa essa camisa e esse espírito do Rio Grande. O Diego Souza, a mesma coisa, é carioca, se não me engano, com formação no Rio de Janeiro, passou por todas as partes possíveis e imagináveis numa longa carreira. E vocês viram que ele estava emocionado ontem? Sim. Nesse momento? Patinho feio à parte, o que ele estava emocionado. Eu acho que é preciso entender um pouco mais o espírito do gaúcho. Aí vale para o Grêmio, aí vale para o Inter, vale para o Tricolor, vale para o Colorado, vale para os outros. Esse amor pela história, esse respeito pelas tradições. Eu aprendi a conhecer isso bastante bem. Não, Galvão, eu acho demais esse sentimento, mas assim, ó, eu não caio nessa. Porque, assim, qual é a do Grêmio desde os anos 90, quando esse safado aqui do Paulo Nunes jogava naquele time espetacular do Filipão? Eles se acham leões, se acham muito grandes, mas adoram vender a ideia de que o resto do Brasil encara eles como menores, como inferiores. Aqui o Paulo Nunes. E aí termina assim, ó, com o Paulo levantando o caneco, com o Jardel levantando o caneco, o Renato levantando o caneco. Aí, Paulo, tá aqui a foto, você em primeiro plano. Você em primeiro plano aqui, Paulo, 98. E depois, parabéns, aqui, ó. Miguel. O Miguel é demais. Olha como ele tá bem acompanhado. Na primeira foto ele estava do lado do Zinho, na segunda foto ele está do lado do Carlos Miguel ali, ó. O Galvão, e a gente, assim, eu comecei a trabalhar nos anos 90, né? E fui muito trabalhar no Olímpico, cobrir as vitórias do Grêmio, aquelas batalhas sangrentas contra o Palmeiras, final de Copa do Brasil contra o Corinthians. Grêmio e Palmeiras fizeram duelos épicos de mata-mata, mas curiosamente nunca se enfrentaram em uma final. Vai ser a primeira vez. Vamos colocar o resumo do que é Grêmio e Palmeiras em mata-mata. São 12 ao longo da história. A primeira foi em 61, deu Palmeiras, oitavas de final. Aí em 65, Taça Brasil de novo, deu Palmeiras nas quartas, 4-1 e 4-1 Palmeiras, 5-1 Grêmio, teve um desempate 2-0 Palmeiras. Aí em 67, mais uma Taça Brasil, deu Palmeiras de novo. Época da primeira academia. Época da primeira academia. Isso, e Palmeiras campeão. Aí em 90, quartas de final do Campeonato Brasileiro, deu Grêmio. 93, Copa do Brasil, deu Grêmio. Olha a virada aí, a partir dos anos 90, como o Grêmio dá a virada. Grêmio, 93. 95, Copa do Brasil, oitavas. Grêmio de novo, o Grêmio foi vice-campeão naquele ano. Libertadores de 95, Grêmio, quartas de final, e o Grêmio depois foi campeão. Esse é o duelo épico do 5-0 e 5-1. 96, Copa do Brasil, aí deu Palmeiras, depois o Palmeiras perdeu do Cruzeiro a final, era uma semi, 96. Nas quartas de 96, Palmeiras do Luxemburgo, Djalminha, companhia. Grêmio do Filipão, coitadinho, patinho feio, do Paulo Nunes, deu Grêmio.
nas quartas. 2012, Copa do Brasil, deu Palmeiras na semi. 2016, Copa do Brasil, deu Grêmio nas quartas. 2019, deu Grêmio nas quartas. Me perdi aqui, PVC. Quantas vezes deu Grêmio, quantas vezes deu Palmeiras nesses 12 mata-matas, hein? 7-5. 7 pro Grêmio, 5 pro Palmeiras. Com as duas épicas, né? De 65 da academia, que o Galvão lembrou. Era Demar Pantera, o 2-0. Foi 5-1 Grêmio. Não, 4-1 Palmeiras, 5-1 Grêmio. E aí forçou o terceiro jogo. É incrível, porque essa história ficou no passado, mas a gente lembra de uma muito semelhante 30 anos depois. Em 95, quando o Paulo Nunes jogou os dois jogos. Paulo Nunes saiu do segundo jogo, entrou Wagner Mancini no lugar dele. Estava vendo a ficha agora há pouco. Foi o 5-0 lá em Porto Alegre e 5-1 para o Grêmio, para o Palmeiras no Parque Antártica. Se o Palmeiras fizesse 6-1, a decisão ia para os pênaltis. O Jardel fez 1-0 e o Palmeiras virou, fez 5-1. Foi o primeiro gol do Amaral e o primeiro gol do Mancuso no Palmeiras. Olha o tanto de gol que eu gritei. E aí o gol do Amaral, rapaz, eu errei, não disse que não era dele, e tive que corrigir isso no Bem Amigos uns 15 anos depois, ou mais, 25 anos depois eu tive que corrigir, quando o Amaralzinho foi lá. Ele falou assim, pô, eu passei a vida inteira para fazer um gol, e o Galvão disse que era do Paulo Isidoro, pô, isso é uma maldade comigo. Aí eu narrei, falei, roda de novo que eu vou narrar o gol do Amaralzinho, que é uma grande figura. Amaralzinho é uma grande figura, né, Paulo Nunes? Você que foi... E esse time maravilhoso. Maravilhoso, Galvão. E esse dia eu tava vendo, né? E ele fala até hoje, Galvão. A gente se encontra, ele fala, tive que fazer o Galvão narrar um gol, Pablito. O único gol que eu fiz na minha carreira, o Galvão não narrou meu gol. Esse confronto, esse era um período que ficou muito marcado como o Grêmio se fazendo de patinho feio, porque no começo, porque a história vem de 93. 93, quando o Vanderlei Luxemburgo chegou no Palmeiras, teve um confronto contra o Grêmio do Sérgio Cosme. E o Grêmio eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, e foi depois fazer a final contra o Cruzeiro, com 2 empates pelo gol marcado fora de casa. O Paulo Nunes não estava lá ainda, mas a rivalidade de Palmeiras e Grêmio eles começam a se cutucar ali em 93. 90, nas quartas de final do Brasileiro, era uma outra história. O Palmeiras não tinha força naquele time para ganhar daquele Grêmio, que foi semifinalista eliminado pelo São Paulo. Aí, em 94, o Grêmio foi para a final da Copa do Brasil contra o Ceará, que tinha eliminado o Palmeiras. E o Vanderlei, em 95, vai para o Flamengo. Mas em 95 tem a Libertadores, primeira fase, o Espinosa é técnico do Palmeiras, e tem um empate, uma vitória do Palmeiras. Aí vem o 5-0 e 5-1 com o Carlos Alberto Silva, técnico do Palmeiras contra o Grêmio do Filipão, que o Paulo Nunes jogou os dois. O Vanderlei estava no Flamengo. E na semifinal de 95 teve esbarrão do Filipão com o Luxemburgo. Como é que foi, Zé, que você falou? O Filipão deu um chute Esbarrão, não. Um chute Esbarrão não. Chute nas nádegas do Luxo. Para falar uma coisa antiga, foram as vias de fato. Para falar uma coisa antiga. É feia, a história é feia, mas aconteceu. É feia. Aí em 90, o Grêmio tirou o Palmeiras do Carlos Alberto Silva na Libertadores, 5-0 e 5-1, 5-0 o Grêmio, 5-1 para o Palmeiras, o Grêmio passou pelo saldo de gols. Em 96, o Vanderlei voltou para o Palmeiras. E aí teve 2 momentos. Semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras meteu 3-1 no Parque Antártico e perdeu 2-1, no final teve briga, porque teve um gol anulado, gol mal anulado do Jardel, e Exato, o Palmeiras eliminou o Grêmio, foi para a final com o Cruzeiro. E depois, no final do ano, o Palmeiras tinha feito a melhor campanha, o Grêmio ficou em 7º, o Palmeiras em 2º. O Grêmio, de novo, era, entre aspas, patinho feio, mas com o melhor ataque do campeonato. Já não tinha o Jardel. Falou no começo do programa. Já não tinha o Jardel Já não tinha o Jardel. Exato. Paulo Nunes era centroavante, praticamente, que o Zé Alcino rodava e o Paulo Nunes jogava dentro da área. O Grêmio faz... Eu lembro muito dessa semana, que eu trabalhei muito vendo o treino do Luxemburgo. O Luxemburgo passou a semana mostrando como iria escalar o Elivelton para parar o Arce e escalar o Roque Júnior para evitar o jogo aéreo. Foram 3 cruzamentos do Arce, 3 cruzamentos da direita, 3 gols de cabeça do Grêmio, 3-1 para o Grêmio lá em Porto Alegre. Na volta no Morumbi, o Palmeiras ganhou 1-0, gol do Elivelton, mas classificou o Grêmio para final, para as quartas de final, para a semifinal contra o Goiás e depois para a final contra a Portuguesa. Então teve esse episódio, recheou de rivalidade esse confronto, e teve no ano passado o Grêmio eliminando o Palmeiras de novo, né? Então, mais um período de grande rivalidade desses 2 gigantes. Exato. Ó, eu vou correr para a gente poder falar da... rivalidade, perdão, um grande momento de rivalidade do Grêmio do Luxemburgo, do Grêmio do Filipão, Palmeiras do Luxemburgo,
mas tem toda essa história. Joga tudo isso dentro de um saco, balança, chacoalha, Rizek. Aí quando você joga de volta em cima da mesa, você tem a noção exata da grandeza do que vai ser essa final de Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras e Grêmio. Deixa eu só me corrigir, porque quando eu falei foram as vias de fato, quer dizer, o Filipão foi as vias de fato e o Luxemburgo foi o fato que acabou tomando chute, né? Exatamente. Para colocar a coisa nos seus devidos lugares. Um chute no bumbum. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.